Provavelmente você não sabia, mas muitas nações do mundo, quando estão em guerra, não usam suas bandeiras tradicionais, mas sim as famosas bandeiras de guerra. Estas são versões diferentes da sua bandeira nacional. E muitas vezes essas diferenças são realmente difíceis de notar à primeira vista. De fato, se eu te mostrasse bandeiras de guerra, você provavelmente as confundiria com as bandeiras tradicionais de seus países. Há vários exemplos dessas bandeiras, como a bandeira de guerra do Vietnã, cuja única diferença em relação à sua respectiva bandeira nacional é que dizem vietnamita, determinado a vencer. Ou como a bandeira de guerra das Filipinas, que é literalmente a mesma que a bandeira tradicional, só que invertida, dando algum tipo de significado metafórico sobre o estado da nação durante um conflito. O que tal a bandeira de guerra italiana, que apenas muda de forma para uma forma quadrada em relação à normal? Em vários casos, as bandeiras de guerra diferem totalmente das normais. Há muitos exemplos dessas bandeiras de guerra. Por exemplo, a que provavelmente usei na miniatura, a bandeira de guerra chinesa, é bastante distinta da sua bandeira nacional. O Exército de Libertação Nacional utiliza essa bandeira de guerra. E se você está se perguntando o que significam os símbolos encontrados na bandeira de guerra, eles significam 1/8, ou 1º de agosto, o dia do levante de Nashan, e o início da Guerra Civil Chinesa. O Japão também tem uma bandeira de guerra bastante curiosa, sendo muito diferente de sua bandeira nacional, sendo quase a mesma que a bandeira do Império do Japão que caiu em 1945, correspondendo às forças terrestres das Forças de Autodefesa do Japão. E que tal o Canadá? Sua bandeira de guerra é usada por suas forças armadas. E estas parecem copiar um pouco o design das bandeiras coloniais inglesas, usando distintivamente sua bandeira na parte superior esquerda com o escudo de suas forças armadas. Ou também Portugal, sendo uma bandeira de guerra parecida com a sua bandeira original, mas de igual maneira bastante distinta. Mas provavelmente um grande exemplo de bandeira de guerra é a que foi usada na famosa fotografia erguendo a bandeira em Iwo Jima, sendo esta uma das fotografias mais importantes da história da humanidade. Não se sabe qual foi a primeira bandeira de guerra ou quando começaram a ser utilizadas. Mas o uso de bandeiras como sinais no campo de batalha parece surgir na Ásia durante a Idade do Ferro, por volta do ano 700 a.C. Possivelmente na China ou na Índia na Antiguidade, os exércitos mais extensos, de dezenas de milhares de homens, precisavam delas para identificar a qual grupo ou divisão do exército cada soldado pertencia. O uso de bandeiras de guerra já era comum na Idade Média. Eram usados os chamados estandartes, que eram bandeiras com um design bastante simples, usadas em combate ou para representar famílias. E foram evoluindo juntamente com a heráldica durante a Idade Média. Os estandartes eram levados como símbolo ideológico de cada casa nobre, fossem reis ou famílias nobiliárias. Na Idade Moderna, com o surgimento de nações e impérios, com exércitos enormes, com várias ramas, surgiram as bandeiras de guerra que conhecemos para o uso das tropas em terra. As bandeiras de guerra não podem ser confundidas com as bandeiras usadas nos navios militares, embora muitas vezes estas tenham o mesmo design, não são a mesma coisa. Nos navios de guerra podemos encontrar 3 tipos de bandeiras distintas: a bandeira de combate, a bandeira de proa e, por último, a mais importante de todas, a bandeira de popa. A bandeira de combate é basicamente uma bandeira enorme que é usada apenas quando o navio está prestes a entrar em combate ou também em atos cerimoniais. É tão grande porque deveria ser de um tamanho suficiente para poder ser visível na espessa fumaça causada pelos canhões de antes do século XIX. Geralmente tem o mesmo design que a bandeira nacional. Por exemplo, aqui temos o United States Ship McFarlane, usando sua bandeira de combate correspondente aos Estados Unidos da América. A bandeira de combate é guardada a bordo com a esperança de não ter que usá-la nada mais que em ocasiões solenes. Mas obviamente nunca em combate. Se focar em uma ação de guerra, a bandeira de combate é um símbolo muito importante para a tripulação do navio. E sua salvaguarda eleva o moral da tripulação. Quando o navio se rende, a bandeira é abaixada e o inimigo costuma pegá-la como um troféu. Há casos famosos como o do encouraçado alemão Bismarck, no qual nunca se pegou a bandeira, o navio afundou com a bandeira hasteada. A segunda bandeira que podemos encontrar nos navios é a bandeira de proa. Esta também é chamada de bandeira de tajamar de Balprés ou Torrotito. E em inglês é chamada de Jack e tem um uso exclusivamente cerimonial. É hasteada na proa dos navios, ou seja, na parte da frente dos barcos. E embora possa parecer pouco importante, de fato a maioria das nações tem toda uma regulamentação para o uso desta mesma. Ao contrário da bandeira de combate, a bandeira de teste tem um design próprio que muitas vezes é distinto da bandeira de guerra.
E a bandeira de popa, como se vê na tela. Existem muitos designs interessantes, como o design dos Estados Unidos da América, que é a parte das estrelas de sua bandeira nacional. Ou como as antigas bandeiras alemãs, todas com seu símbolo, muito interessante. Ou a bandeira do México, que tem as cores da bandeira nacional em diagonal e outros símbolos navais. Um design muito interessante é o da Marinha Espanhola, que basicamente são os 4 quartéis principais do escudo da Espanha e que representam os antigos reinos da Espanha, Castela, Leão, Aragão e Navarra. Em uma posição oposta à bandeira de proa está a bandeira de popa, que de fato provavelmente é a bandeira mais importante dos navios. Também é chamada de pavilhão nacional ou naval de essência em inglês, e esta é hasteada na popa dos barcos, ou seja, na parte traseira deles. Tem como finalidade indicar a nacionalidade do barco. Em muitas nações, esta tem versões civis e militares para distinguir entre eles. Isso é muito importante, pois, por exemplo, em nações como Inglaterra ou Itália, onde há muitos navios civis, essas bandeiras têm um papel muito importante em a identificação deles. Essas são as 3 bandeiras que podemos encontrar nos navios. Basicamente, as bandeiras de guerra não são o mesmo que as bandeiras de proa ou popa, e muito menos são o mesmo que a bandeira de combate. A bandeira de combate, proa e popa é para o uso em navios, e a bandeira de guerra é para o uso dos exércitos em terra. No entanto, apesar de não serem a mesma coisa, muitas vezes as nações usam o mesmo design de sua bandeira de guerra como bandeira de popa ou proa, como é o caso da Finlândia, que usa sua bandeira de guerra como bandeira de popa, e que pessoalmente gosto muito do design. A Suécia também usa a mesma bandeira de guerra como bandeira de popa, tendo pontas no final como o design da Finlândia. Claro, muitas outras nações latino-americanas também têm suas bandeiras de guerra, como é o caso do Peru, que usa sua bandeira de guerra como bandeira de proa e popa. Ou como a Bolívia, que utiliza sua bandeira de guerra para todas as suas forças armadas, incluindo a marinha. O que é curioso, já que a Bolívia não tem acesso ao mar e ainda assim tem uma marinha, isso é porque sua marinha é responsável por proteger os corpos d'água que estão dentro do território nacional. A Venezuela e a Colômbia também têm suas bandeiras de guerra, e claro, muitas outras nações latino-americanas também as têm. As bandeiras de guerra e as bandeiras de uso naval, apesar de passarem tão despercebidas, são muito interessantes, e cada uma delas tem muita história e simbologia por trás. De fato, a maioria das pessoas nem mesmo sabe da existência delas, por isso existe este canal para informar sobre essas coisas tão curiosas. Então, soldados, lembre-se que isso é o Guns Club. Obrigado por assistir a este vídeo. Nos vemos na próxima. Adeus.